Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Edinaldo Fernandes de Educação Física. Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre lutas. Você conhece um pouco sobre lutas? Vamos aprender um pouco nessa aula. Como surgiram as lutas? As lutas surgiram da busca dos seres humanos por recursos para a sobrevivência, onde muitas vezes era necessário lutar pessoas contra pessoas ou pessoas contra animais em busca de itens para a sobrevivência. As lutas é uma modalidade tão antiga que já no Egito Antigo e em Babilônia já se fazia uso delas. Existem, por exemplo, pinturas de lutas no período de 2400 a 3000 a.C. Só que essa modalidade, as lutas, só ganharam destaque no mundo a partir dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que eram disputados lá na Grécia. Os Jogos gregos fomentaram para o mundo as lutas que eram praticadas. Só que a luta praticada na Grécia Antiga, ela tinha até um nome curioso, conheciam como pancrácio, que era um tipo de luta que tinha várias técnicas, envolvia cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas e muitos outros golpes. Então dá para ver que era uma luta que tinha muita movimentação e com certeza também era uma luta muito violenta. E com o passar dos anos a luta prosperou. Inclusive hoje, no que nós conhecemos como a potência referência do esporte, que é os Estados Unidos, para os norte-americanos, a prática das lutas fazia parte de treinamentos militares, para a guerra, treinamentos de soldados, e eles usavam isso em atividades recreativas e também em exposições. Só que hoje, atualmente, a luta ela é usada, além de para a prática de exercícios, também é um esporte e principalmente eles usam também como artifício de defesa pessoal. Mas e as artes marciais? O que são artes marciais? É importante a gente conseguir distinguir esses dois termos, lutas e artes marciais. Eles têm um significado e emprego são muito parecidos, só que nem sempre devem ser usados para a mesma coisa. As artes marciais se referem à prática e técnicas corporais de combate. Ou seja, muito antes de existirem e serem populares guerras com armas de fogo, em algumas civilizações antigas, as guerras eram travadas por lutas corporais. E nessas lutas, eles empregavam técnicas e movimentos apropriados para esses combates corpo a corpo. Vemos falar muito sobre artes marciais em filmes, seriados de televisão, animes, entre outros. E conseguimos perceber que as artes marciais são originadas de países asiáticos, Japão, China, Coreia, Tailândia. Só para nós termos uma ideia, no Japão, as artes marciais exclusivas para a guerra eram chamadas de Bujutsu, que eram lutas que os samurais usavam e tinham como elemento espadas, lanças, entre outras coisas. Eram lutas próprias para o combate. Com o passar do tempo, outras lutas que também eram do Oriente foram se popularizando, como o Taekwondo, o Judô, o Karatê, o Muay Thai, a esgrima. Elas se popularizaram e hoje no mundo todo também são aceitas como artes marciais. Até mesmo a capoeira, a mistura de luta e dança que nós conhecemos bem, originária aqui do Brasil, também surgiu de artes marciais. No esforço de evitar de serem escravizados, os negros incorporaram essa luta de resistência a uma dança, e com isso surgiu a capoeira. Agora, uma curiosidade. Você sabia que algumas artes marciais, por serem originadas do Oriente, ela tem nomes cheios de significado? E esses significados são muito apropriados para a prática delas.
Olha um exemplo que está aqui descrito. Judô. A palavra judô, ela tem origem em duas palavras japonesas. Ju quer dizer suave e do quer dizer caminho. Naturalmente, a palavra judô, o nome da luta judô, quer dizer caminho suave. E a gente consegue perceber esse caminho suave porque o judô é uma luta em que não se usa muito a sua própria força, usa mais a força do oponente contra ele. Quem lutou judô ou quem já viu as lutas de judô na televisão, quem já assistiu, sabe muito bem que são técnicas em que se usa a força do oponente contra ele. Outro exemplo que aqui está escrito, o taekwondo. Taekwondo é uma junção de três palavrinhas. Tei significa pé, kon significa mão e do significa caminho. Então, literalmente, a palavra quer dizer caminho do pé e da mão. Taekwondo. E isso nada mais original do que dizer que é uma luta que usa golpes com as mãos e os pés. Então, e é assim, nós vemos no Taekwondo o uso das mãos e dos pés, né, no desenvolvimento dessa luta. E aí por diante, né, temos vários outros exemplos de outras artes marciais que têm essa nomenclatura, tem nomes significativos. Agora, temos também de entender os movimentos utilizados nas lutas. As lutas podem ser de longa distância ou lutas de curta distância. As lutas de longa distância são aquelas que os atletas eles lutam distantes um do outro. Algumas delas, por exemplo, usando instrumentos. O exemplo dado aqui para vocês é a esgrima. A esgrima é uma luta que, como a gente vê na figura, os atletas lutam distantes um do outro usando a espada, o sabre ou o florete, né, que é um instrumento desta luta. Já as lutas de curta distância, os lutadores eles lutam bem próximos um do outro. É o caso do sumô, do jiu-jitsu, do judô, que são lutas em que os atletas eles realizam movimentos muito próximos uns dos outros. Empurrões, socos, defesas, imobilizações, envolve naturalmente ter contato direto corpo com corpo. Falando em luta corpo com corpo, é bom que a gente entenda os tipos de luta. Existem lutas no estilo corpo a corpo e existem também as lutas de combate. As lutas no estilo corpo a corpo são aquelas lutas em que o atleta ele luta muito próximo. Existe a presença de puxões, empurrões, agarrões. E nessas lutas, o objetivo de algumas delas é derrubar o adversário ou vencer por marcar mais pontos. O que chama atenção nessa luta é que ela não precisa aplicar golpes específicos. Por exemplo, lutas como o sumô, luta greco-romana ou o judô são lutas que têm a presença desse corpo a corpo. Marca-se pontos ou vence quem conseguir derrubar o adversário ou retirá-lo de uma área delimitada. Já as lutas de combate, o objetivo é ganhar também por pontos ou por imobilização também dos seus adversários. A diferença é que nas lutas de combate existe a aplicação de golpes específicos. Por exemplo, no taekwondo, na esgrima, no boxe, no muay thai, no karatê e outras lutas, todas essas precisam que o atleta ele aplique golpes no seu adversário para que então marque pontos ou vença por derrubá-lo. Mas uma coisa tem que ficar bem claro para nós. Luta não tem nada a ver com brigas. Até porque quem luta não briga. Você sabe por quê? Porque as lutas, como todo e qualquer esporte, ele tem regras, tem regulamento. E quem luta precisa obedecer esses regulamentos. Só para nós termos uma ideia, aqueles que praticam qualquer modalidade de luta, em suas instruções, é proibido usar essas técnicas para atos de violência ou de vandalismo.
Tanto que se esse praticante ele for atleta profissional e se ele cometer atos de violência, atos de intolerância, racismo, discriminação, ele vai ser punido, podendo perder o direito de competir. Em resumo, então, vimos as várias modalidades de luta e o que são as lutas. Agora, uma lição que fica para nós pensarmos bastante é o seguinte, que a luta, ela pode sim ensinar muito para a pessoa. A luta pode ensinar a superação de adversidades, e isso tem feito com que muitos jovens, adolescentes, crianças aprendam a viver bem e conviver em harmonia uns com os outros. Esse é um dos grandes benefícios do esporte e essencialmente das lutas que fazem parte do esporte também, que é a formação do ser humano e a contribuição para a sociedade. Então as lutas elas trazem um benefício muito grande como esporte para aqueles que praticam a ela também, desde que sigam as regras. E aí, gostou dessa aula de hoje? Comente um pouco sobre esse vídeo e agora não se esqueça de fazer as atividades que foram enviadas para você. Bons estudos! Até a próxima!